Vamos assim fazer a prece da abertura. E primeiramente, né, vamos levar os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, para pedirmos assim a proteção espiritual a todos que se encontram nessa casa, nessa noite, dos nossos protetores, dos amigos, irmãos da espiritualidade que trabalham por essa casa. Que todos que estão nessa noite possam receber o alívio, o reconforto, a paz que se vieram buscar nesta noite, seja nós encarnados, seja todos os desencarnados, né, que aqui também estão, assim possam receber. E que durante, né, a palestra, mas também possamos nos lembrar dos nossos familiares que ficaram em nossos lares, nossos amigos, e também daqueles, né, nessa noite sabemos que se encontram necessitados, né, também de auxílio, da ajuda espiritual, né? E nós, para iniciarmos, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso e vamos, né, nesse Pai Nosso, nós vamos pedir para a nossa irmã, a nossa amiga Ana Albani, né, como a Ana já nos disse, teve um AVC no dia de hoje. Então, durante o Pai Nosso, nos lembramos, né, e dirigimos o pensamento até ela. Né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, hoje nós temos João Paulo, né, pessoal? Eu vou testar o microfone, não sei se é... Não, pode apagar. Será que vai ser melhor sem microfone ou com microfone? O que vocês preferem? Sem? Com microfone, tá. Pessoal, é o seguinte, ó. Essa palestra mudou de tema acho que umas 3, 4 vezes, até que veio a cabana. Eu acho que por algum motivo eu tinha que usar o filme hoje na Casa Espírita, nesse momento, para refletir algumas questões que tem no filme, né? Principalmente para a gente que é espírita, né? Eu vou tentar trazer um pouquinho da doutrina nessa análise, em psicanálise, em psicologia. A gente faz muito estudo de caso. Então é como se eu estivesse pegando um caso de alguém, de um paciente, né? Então eu vou trazer o personagem do filme para a gente fazer essa análise do caso, né, do filme. Então, vai ser um pouco complicado porque eu vou ter que controlar o computador, então assim, vai ser diferente. Se vocês gostarem desse modelo, a gente pode tentar fazer isso outras vezes, né, que eu acho que pode ser muito interessante, tá? E aí, vocês vão ver um problema na camiseta, eu já reclamei pro Josias que ela está encolhendo na minha barriga, mas é problema do Josias, tá? Não é meu. Vamos testar o som do vídeo. E não uma cabana qualquer. Era a cabana. A história que eu vou contar tem um lado muito fantástico. Tá bom? Mas isso não significa que não seja verdade. Mac nasceu no meio oeste. Menino fazendeiro, de uma família irlandesa americana, de mãos calejadas e regras rigorosas. O pai dele era presbiteriano da igreja. Vivia escondido. Principalmente quando a chuva não vinha, ou vinha cedo demais. Ou entre uma coisa e outra.
Meg, acabei de assar uma torta de maçã. Vem comer um pedaço. Não, obrigado. Isso não foi uma pergunta. Olha aqui. Obrigado. Quem já assistiu o filme? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Tá, pouquíssimas pessoas, tá? Preste atenção nessa mulher, tá? Olha pra mim, criança. Os pais não deviam fazer isso com seus filhos. Não é amor. Entendeu? E o que eu faço? Fale com Deus. Ele sempre escuta. Cantem comigo, enquanto seus irmãos caminham para o altar. Naquele domingo, enquanto o pastor orava, ele sentiu que não podia mais ficar em silêncio. Me perdoe. Tudo bem. Só conte a ele porque se arrepende. Eu não consigo pedir meu pai. Eu tento, mas quando ele pede, ele bate na minha mãe. Eu tento proteger ele, mas não consigo. Por que ele possa fazer isso, garoto? Por que minha mãe não tem que ter outro? Obedecer quando eu posso os pais porque isso agrada ao Senhor. Não aceite crente. Obedecer quando eu posso os pais porque isso agrada ao Senhor. A surra durou a noite toda. O que aconteceu depois, Mac não gosta de comentar. Espero que um dia você possa me perdoar. Mas podemos dizer que a dor consegue nos virar de ponta cabeça. E nos força a fazer o impensável. $13 é cedo demais para se tornar adulto. Os segredos que guardamos acabam se arrastando até a superfície. Esse é ele já cresceu, tá? Mac e Nan estavam casados há 18 anos e na maior parte do tempo eram felizes. E é ela que une toda a família. Se a gente conseguir sair em 3 minutos, talvez chegue a tempo. Crianças, Me fica quieto um pouquinho. Josh. Não, deixa pra lá, esquece. Tá pronto? Pronto, por quê? Não, tem alguma coisa errada com o Jorge. Ele se penteou e passou perfume. Tá tentando impressionar ele mesmo. Não, Tá sim. Não importa quem ela seja, se fizer a gente chegar na hora, já tem a minha bênção. Se Deus tá sendo com a gente, não se importa com a festa pra igreja. Isso faz sentido. Deus se importa, porque a mamãe se importa. Vamos lá. Bela tentativa, madrinha. Bom dia. E aí, pessoal? Mac, assistiu o jogo ontem? Desde quando me dá um controle remoto? Ouvi dizer que um dia ele devolve. Acredita que eu tô começando a gostar dos programas dela? Eu conheci o Mac na igreja. Bom dia. Há 10 anos. Naquela época ele não conhecia Deus do mesmo jeito que a Nena. O relacionamento dele com Deus era amplo e da Nena era profundo. Ela chamava Deus de papai e conversava com ele como se fosse um velho amigo, o que era difícil para Mac aceitar. Mas juntos conseguiram criar o que muitos chamariam de uma vida boa. Mas tudo isso mudou de repente, quando a grande tristeza chegou sem avisar. Bom, vamos parar aqui. Seguinte, vocês viram uma família tradicional, pai, mamãe, filhos. Ele deixa claro o quanto que a mulher tem mais fé do que ele e o quanto que a relação da esposa com Deus é muito maior do que a dele, né? E o que acontece? Antes de mostrar essa cena, que ele já está casado e com filhos, a gente vê aquele episódio que ele tem um pai extremamente agressivo, né? E ele sente ali no fundo do coração que ele tem que chegar na igreja e contar para o pastor o que é que estava vendo em casa. E aí ele apanha por isso. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas vocês viram que ele estava enchendo a garrafa de bebida do pai. Ele estava envenenando o pai, né? Então, ou seja, ele acaba, né, que num ato de desespero, né, ele tenta livrar a mãe do algoz e ele também, né, por conta de toda essa dor. E é muito difícil porque
Agora vem também uma pegadinha. Por que eu coloquei Nós, Deus e a Cabana? Porque eu gostaria que vocês assistissem cada movimento do filme que eu vou expor, e eu gostaria que vocês introjetassem cada cena imaginando vocês mesmos, tá? Cenas que vocês já passaram, né? Momentos que vocês já vivenciaram com a família de vocês, amigos, escola, no bairro, tá? Amores, tá? E o que acontece? Eu sempre costumo dizer no consultório que a nossa vida, ela é marcada por morte e renascimento, o tempo todo. Por quê? Porque a gente nasce de uma dor, que o parto, para quem está nascendo, é um caos, mas para quem está assistindo, é uma alegria. Olha o quanto que isso é dicotômico, né? Quem está nascendo está sofrendo e quem está recebendo essa pessoa está em felicidade, né? E o mundo vai trazendo para a gente provas, expiações, né? As nossas dores. São os estágios que a gente tem que passar, né? E quando a gente está dominando a infância, a vida nos faz matar essa infância para nascer uma adolescência. A hora que a gente acha que está aprendendo a lidar com a adolescência, a gente tem que matar essa adolescência para nascer para a vida adulta. Aí a gente mata a solteirice para o casamento, mata o casamento para um outro casamento, ou para a solteirice de novo, e assim vai. Para gente que gosta do espiritismo, que está na doutrina espírita, eu acredito que essa frase faz muito mais sentido para nós. Por quê? Nós não somos espíritos antigos. A gente já não nasceu e desencarnou muitas vezes, né? Então, essa morte, esse renascimento, não é somente a partir do momento que a gente nasce aqui nesse planeta, no nosso caso, e vai até a hora do nosso desencarne. Essa morte, esse renascimento vai acontecendo constantemente, né? No caso do Mackenzie, que é o Mac, a gente vê isso na relação com o pai. Ou seja, esse menino ele teve que se tornar adulto cedo demais, né? E adulto, inclusive, a partir de uma dor imensa, né? Então, ele, através da dor dele, ele acaba causando provavelmente outras dores, né? E aí, ele tinha muito problema com esse pai. Essa senhora que vocês viram que oferece a torta para ele é Deus, para quem não assistiu o filme, tá? Mas espera, então por que Deus apareceu para ele como uma mulher? Porque como ele tinha o problema com a figura masculina, e a gente vê isso no dia a dia, né? Às vezes a pessoa ela não tem uma facilidade para lidar muito com o feminino, né? Por conta de talvez um trauma da infância, uma mãe muito rigorosa, uma mãe narcisista, né? Então, consegue lidar melhor com o gênero masculino, ou vice-versa. Então, a gente consegue também observar isso aqui no filme, né? Então, Deus aparece para o Mackenzie como uma mulher, né? Como ele é Deus, né? A gente aprende que Deus, causa primária de todas as coisas, né? Ele é capaz de muitas coisas, né? E o mais interessante, por que eu deixei esse início para vocês verem esse momento com Deus? Porque quantas vezes na nossa vida a gente já passou por dificuldades e a gente ficou se questionando aonde estava Deus naquele momento? Quantas vezes a gente passou por dor, pela despedida de um ente querido, né? Mesmo a gente frequentando a doutrina espírita, a gente chora, né, Neire? Não é assim? Tem gente que acha que porque a gente é espírita, a gente não pode chorar, né? Você viu, o espírita estava chorando lá no geral. Então, peraí. Então, não é porque a gente está entendendo o que é a doutrina, que a gente não pode se emocionar. Porque a gente é de carne e osso. Então, não tem como, né? Mas a gente tem esses julgamentos, né? E também faz parte, né, de provas que a gente vai ter na vida, né? Então, assim, quantas vezes a gente não se sentiu só? Quantas vezes a gente clamou por ajuda e depois sentiu que a ajuda não veio e desconfiou de Deus e disse que Deus não estava ali, que Deus não estava presente, que não nos amava, que Deus é cruel. A gente aprende isso quando é criança, né, tia Clarice? Já deve ter ouvido muito, né? Ah, porque Deus vai te castigar, né? Eu cresci numa igreja, né, da igreja católica ali, catequese, cursilho. Quantas vezes eu fui à missa e eu ouvi, tipo, senta! Olha lá o santinho te olhando, de cara feia. Então, tipo, essas coisas, esse tipo de hábito, acaba com a mente de uma criança.
Porque a criança ela já cresce com uma dificuldade de olhar para a religiosidade de uma maneira tranquila, né? Então a gente já coloca um monte de sementinhas na cabeça da criança, já com a ideia de que Deus é um Deus que castiga, ele é um Deus cruel. E a gente aprende isso na doutrina espírita, que Deus castiga a gente? Não, né? Deus ele é amoroso, né? Ele é esse colo gigantesco, né? Então, eu vou passar agora, eu vou pular para 25 minutos do filme. Que é esse momento aqui. Eles já estão no hospital, tá? O Mac, ele vai com os filhos pro lago, e os dois filhos maiores estão, eu acho que é um caiaque, né? Estão remando ali, uma canoa. E aí a filha se levanta, o pai tinha advertido sobre os perigos da água, e a canoa vira. No desespero, porque o filho mais velho ficou preso na canoa, a filha começa a pedir por socorro, não vai dar para eu colocar, senão a gente não vai ter tempo, tá? O Mac, né, o pai, ele mergulha para salvar o filho, só que ele deixa a Missy, que é a filha caçulinha, essa garotinha que vocês viram na escada, falando, né, se Deus é quem é, por que ele vai se incomodar de atrasar, né, para chegar à missa, né? Aí ela fala, Deus se importa porque a mamãe se importa. É essa garotinha aí. E ele deixa a garotinha ali sentada, ela estava desenhando, ele estava junto com ela. Quando ele volta, ela não está mais, ela foi sequestrada, tá? E aí ele já está no hospital se sentindo culpado. Na verdade, eu ia usar esse filme também para falar das fases do luto. Eu vou talvez usar ele novamente para falar do luto num outro momento, tá? Então não vou entrar nessas questões aí de luto, melancolia. Então vou colocar para vocês agora essa cena. Quando ele descobre que tem uma cabana na floresta, né? E que algumas coisas aconteceram lá. Tá tudo bem, calma. Eu tô aqui. Oi. Eu sei. Calma. Seu filho. Senhor, a equipe de sol vai pegar nas montanhas. O helicóptero está esperando. Nós temos que ir. Vamos. Seguinte, aí vocês viram que ele chega na cabana e ele encontra somente o vestido da filha, estava com sangue ali. Eu acho que vocês já ouviram que alguns criminosos têm um modus operandi. O que são modus operandi? É um modo de agir, tá? Então tem o crime do cara do zodíaco, então ele usa símbolos dos zodíacos para marcar as vítimas, coisas assim. Então esse criminoso ele deixou uma marca vermelha. Lá na frente vai ter uma cena que vocês vão ver que vai ter essa marca numa rocha, tá? Ou seja, o criminoso, ele a partir de tudo que ele fez, ele deixou uma marca ali na cabana e essa marca está em outro lugar, né? Marcando onde está esse corpo, né?
né? Por quê? Existe todo um adoecimento aí, né? Toda uma dificuldade na mente, né? Dessa pessoa, e aí acaba usando esses sinais, esses modus operandi aí, nessa forma de agir, tá? E aí o que acontece? A família começa a ficar toda dividida, o Mackenzie ele entra em melancolia, né? Ele fica deprimido, ele não consegue mais ter uma boa relação com a filha dele, né? O filho já está num relacionamento com uma mocinha, se afasta dele, a filha se sente culpada e não conversa mais com ele, a esposa retira os filhos de casa, ele fica sozinho, e aqui nesse momento, vocês viram que ele estava com um papel na mão, né? Ele encontra uma carta dentro da caixa de correio dele, dizendo que ele tinha um encontro com, alguém tinha um encontro com ele na cabana, espero por você na cabana, e ele começa a achar isso muito estranho, tá? E aí, ele vai até a cabana, deixa eu passar aqui no 37, ele combina com um amigo dele, fala para o amigo que ele vai pescar, ele deixa o amigo para ir sozinho, ele não queria que o amigo fosse com ele, porque ele não explicou o que é que estava acontecendo. Está pensando em voltar atrás, tá? Eu não quero perder você também. Aí aqui, por que eu deixei só esse pedacinho? Vocês viram que passa o caminhão, ele está pensando na filha, na fala da mulher, aí acontece, né, esse movimento aqui. Na verdade, houve um acidente, tá? Lá na frente, eu já vou antecipar isso, Deus pergunta para ele se ele quer ficar ou se ele quer voltar, tá? E ele escolhe voltar, então eu já estou dando esse spoiler. E aí, ele continua o caminho dele a partir daqui. Ou seja, há um acidente, ele encontra com Deus, com a Saraiu, que representa o Espírito Santo, e com Jesus, né? Nessa cabana. A partir da cabana, ele vai andando na floresta e o cenário se modifica. E quando ele escolhe voltar, essa cena do carro é a cena que ele retorna. Ou seja, a espiritualidade consegue usar de muitos artifícios para conseguir nos colocar no lugar que a gente deve estar. Eu não quis repetir a palestra da psicografia, mas na palestra do domingo, que eu falei sobre a psicografia, eu trouxe a psicografia da Clara Nunes. Então, para dar um gancho aqui, o que eu quero explicar para vocês? A Clara Nunes, ela era um bandista. Quando ela desencarna, ela tem um contato com alguns livros do Chico, antes do desencarne dela, mas ela acaba indo fazer uma cirurgia, ela e o marido querem muito ter filhos, ela acaba desencarnando. Quando a Clara Nunes manda uma carta através do Chico para a irmã dela, que vai até o Uberaba de encontro com o Chico, eu acredito que o Uberaba, não tenho certeza se o Chico estava em Uberaba ou não, mas ela vai até o Chico, e o Chico entrega a carta da Clara Nunes, ela explica para a irmã a maneira como ela foi recebida no plano espiritual. Então ela fala das entidades que ela encontra ali, que ela foi levada de barco até uma praia. Então assim, a espiritualidade consegue compor todo um cenário para que a Clara Nunes ela conseguisse se encontrar com os pais sem um choque, sem aquela dificuldade, né? Porque normalmente a gente é adormecido, né, Meire? A gente fica adormecido, né? Vai recebendo tudo que a gente precisa ali, fluidos, né? Tudo que é curativo. Mas no caso da Clara Nunes, a espiritualidade age dessa forma e ela se encontra com os pais dela. Então eu trouxe essa psicografia no dia da palestra justamente para mostrar que a espiritualidade ela tem domínio para fazer muita coisa que a gente desconhece, né? Porque lá no plano espiritual, para quem já leu Violetas na Janela, toda a coleção do André Luiz, mas tantos outros livros, né? Que explica como funciona, como é a dinâmica do plano espiritual, são coisas que para nós parecem muito fantástico. Por exemplo, se você falar do aeróbus, muita gente não entende o que é isso, que é uma condução, como se fosse um ônibus, que a gente lá no plano espiritual, a gente entra nesse
esse ônibus, né? Vamos colocar assim. E ele leva, né? Ele flutua e leva a gente para outros lugares, ou na própria colônia, ou para outras colônias. Eu acho que eu vi vezes na janela que, se não me engano, ela vai de Aerópolis até para uma colônia na Itália. É isso, Meire? Eu não me lembro, faz tanto tempo que eu li. Então, assim, a espiritualidade tem todo esse carinho, todo esse colo, essa maneira de conduzir com a gente, né? Quando a gente tem esse contato com o plano espiritual, tá? Então, a partir daqui já começam a acontecer muitas questões aí ligadas à espiritualidade. Eu vou avançar para o 44 agora, que é o momento que ele chega na cabana. Não a cabana da filha, tá? Ele vai andando e ele encontra esse lugar aí. Mackenzie Allen Phillips. Lembram dessa senhora lá no início do filme? Ah, olha só. Finalmente está aqui. Eu conheço você? Não muito bem, mas podemos trabalhar nisso. Eu esperei muito por este momento. De finalmente ver você frente a frente. Posso pegar seu casaco? E a arma? Não queremos que ninguém se machuque, não é mesmo? Eu compreendo. É confuso, sim. Nós entendemos. Faremos isso nos seus termos e no seu tempo. Vamos às apresentações? Eu sou Elogia. Eu tenho muitos nomes, mas esse é um dos meus favoritos. Ou, se quiser, pode me chamar como a mãe me chama. Conhece Nemo? Ah, conheço. Muito bem. Está dizendo que você é Eu sou. o eu sou? Eu sou. Vejam só, já citando as escrituras. Já conheceu meu filho? Vamos ver você, Mac. Seu filho. Claro. E eu sou Sarayu. Sabe quem? Sarayu significa um sopro de vento. Sei. Então, qual de vocês é? Eu sou. E não faz ideia de como amo você. Está tudo bem, filho. Deixe sair. Costumamos colecionar coisas que valorizamos. Eu coleciono lápis. Sim. É um prazer conhecer vocês. Eu já volto. Pronto. Aí Jesus vai até ele, tem um diálogo com ele. Eu não vou colocar essa parte, tá? Porque eu foquei em outras coisas. Vocês viram que a Sarayu, quando ele se emociona, ela segura a lágrima e ela guarda, né? Vocês perceberam que aqui nós estamos falando... No catolicismo a gente chama de Santíssima Trindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E quando a Sarayu ela age dessa forma, vocês viram que ela diz, né, costumamos colecionar aquilo que é valioso, né, aquilo que é importante pra gente, né, eu já não me lembro. O que isso quer dizer? Que para a espiritualidade, as nossas lágrimas, elas são valiosas, tá? No consultório, algumas pessoas, quando elas chegam pela primeira vez na sala de análise, elas conseguem de cara chorar, e elas conseguem pôr para fora, porque imagina, é muito difícil você nunca ter visto aquela pessoa para falar das suas particularidades, você está quase caminhando para o abismo ali, né? Você não sabe se você pode ou não confiar, né? É uma profissão delicada, quando as pessoas querem nos destruir, fala, psicólogo é tudo fofoqueiro, né? E a gente vai pagando um preço por isso, né? Então, faz parte. Então, mas é difícil. Por que nós que estamos na profissão entendemos e não temos esse melindre? Ai, meu Deus, que a pessoa não ficou e falou de mim. Não é um problema pra gente, porque a gente entende que esse é um processo particular, tá? É difícil para cada um ter esse movimento, né? Quando a pessoa chega e de cara ela chora, a gente entende isso pela psicologia, pela psicanálise, que a pessoa de verdade encontrou um colo para colocar aquilo que ela mais valoriza, que é o quê? A dor. As lágrimas, né? Porque aquilo que a gente guarda em segredo aqui, que nos machuca tanto, é valiosíssimo para nós. E a gente não quer que qualquer pessoa entre em contato com isso, não é?
Então, eu coloquei esse movimento para vocês entenderem a delicadeza, mais uma vez, da espiritualidade conduzindo a situação aqui. Esse filme, o autor ele chamou de uma ficção real, porque ele passou por muita coisa, mas algumas questões aqui ele foi adaptando no livro, tá? Foi um livro que gráfica nenhuma queria publicar, tá? E depois que ele conseguiu a publicação, o livro foi uma explosão, foi um sucesso, né? Muita gente considera esse filme espírita, tá? Se vocês forem assistir as críticas, mas isso aqui é uma bobagem, é um filme espírita, um pessoal que não gosta da filosofia, né, da doutrina, vai criticar, tá? Então vamos lá. Ficou claro até aqui alguma dúvida? Sim? Então vamos lá. Agora 49. Não, eu acho que eu só vou continuar. Porque eu cortei. Deixou cair isso. Você que escreveu? Estamos muito felizes por ter aceitado nosso convite. Que loucura. O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer agora? Você não tem que fazer nada. É livre para fazer o que quiser. Pode pescar, ou caminhar, pode ajudar a sair no jardim, ou conversar com o papai na cozinha. A escolha é sua. Eu sei que é difícil assimilar, mas você vai ficar bem, Mac. Eu estou terminando um projeto na oficina. Se quiser, pode passar lá. Tá. Lembra desse aroma? Madeira. O perfume da sua mãe. Ela ama você mais do que pode imaginar. Eu tô morto. Se sente morto? Sabia que viria, não sabia. É claro que sim. Eu era livre, não vi? Não estou interessado em prisioneiros. Está livre para ir por aquela porta. Por que me trouxe de volta aqui? Porque foi aqui que você ficou preso. Vocês viram que Deus comenta com ele, não estou interessado em prisioneiros, né? A gente tem isso de vez em quando, né? Será que eu sou prisioneiro de uma religião? Será que eu sou prisioneiro dessa vida? Não, a gente fala muito sobre livre-arbítrio, né? Então aqui, Deus, na figura de uma mulher, fala que não há interesse em prisioneiros. Está falando do quê? Do livre-arbítrio, né? A gente é livre para fazer aquilo que a gente quiser, né? Por que Deus encontra com ele aí? Porque é onde tudo aconteceu, né? Na floresta, na cabana, onde ele encontrou a filha, né? Ou melhor, não encontrou ela ainda, né? Só as roupas. Está usando um vestido. Como é que é? Eu sempre imaginei você de barba branca. Esse é Papai Noel. Depois de tudo pelo que você passou, achei que não ia lidar bem com o pai. Aqui, faça alguma coisa de útil. Amassa bem, agora dobra e gira. É só isso. Eu sei que existe um grande vazio entre nós, Mac. Talvez você não acredite, mas gosto especialmente de você. Eu quero curar esse ferimento que cresce dentro de você e entre nós. Não há resposta fácil para curar a sua dor. Nenhuma solução instantânea e duradoura. A vida exige um pouquinho de tempo e muito de relacionamento. Relacionamento. Isso é Deus Todo-Poderoso, não é?
conhece tudo, está em toda parte, ao mesmo tempo, tem poderes ilimitados. E mesmo assim, deixou a minha filhinha morrer. Quando mais ela precisou de você, você a abandonou. Eu nunca deixei. Se você é quem diz que você é, onde estava quando eu precisei de você? Filho, quando tudo que vê é sua dor, você não consegue me ver. Para de falar em enigmas. Como pode dizer que vai ajudar a mim? Você não pode ajudá-la. Por sua causa. Ela se foi. A menos que possa mudar isso. Eu não vou ser livre. A verdade liberta todo mundo, Mackenzie. E a verdade tem um nome. Ele está lá na oficina agora, coberta de serragem. A verdade? Eu conheço essa história. Você também me deixou. Parece que você tem um mau hábito de dar as costas àqueles que teoricamente você ama. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ele mesmo disse isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Não, Mac. Você entendeu errado o mistério. Não pense que a escolha que meu filho decidiu fazer não custou caro a nós dois. O amor sempre deixa a marca. Estávamos juntos lá. Eu nunca deixei você, nunca deixei a Alice. É uma beleza, não é? Criado para voar. Você, por outro lado, foi criado para ser amado. Viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro. A dor consegue fazer isso com as pessoas. Se deixamos sem solução, esquecem para o que foram criados. E eu não quero isso para você. É por isso que está aqui, Mackenzie. Está aqui para aprender a voar. O jantar está quase pronto. E aqui vem de novo um questionamento, né? Quantas vezes a gente já não se perguntou o porquê que a gente está aqui? Por que fomos criados e para que fomos criados, né? Tem uma questão do Freud que não é muito o porquê, mas o para quê, né? Porque o para quê tem uma questão de causa, de causalidade, né? Porque aonde queremos chegar, né? Ou aonde querem que nós cheguemos, né? Então, vocês veem que Deus fala para ele que ele está aqui para voar, mais uma vez falando sobre liberdade. Ele questiona Deus até em relação a Jesus, né? Que ele abandonou Jesus, que o próprio Jesus disse, por que me abandonaste? E aí ele fala, vocês entendeu errado o mistério. E Deus fala que a escolha que o filho fez custou caro para os dois. O que isso quer nos dizer? Que cada escolha que a gente faz em relação ao nosso livre-arbítrio, isso também custa para Deus. Porque a partir do momento que a gente está aqui nesse mundo de provas e expiações, para crescer, para amadurecer, para a gente chegar cada vez mais na luz, né? Para a gente se tornar espíritos cada vez mais iluminados. Tudo o que a gente faz que desvia do propósito, daquilo que a gente tem que realmente entender, isso também machuca a espiritualidade, também machuca o nosso Criador. Faz sentido isso? Sim? Bom, quase todo mundo mexeu com a cabeça, então acho que todo mundo entendeu. Então é sobre isso, né? Parece muitas vezes que nós somos marionetes na mão de Deus. E aqui deixa claro que não é isso. Nós temos livre-arbítrio, a gente pode escolher ir para onde a gente quiser, com quem a gente quiser, a hora que a gente quiser. Deus não nos abandona, Ele está sempre ali com a gente, tá? Mas o que implica em cada situação são as nossas escolhas, são as nossas decisões, né? Deus está sempre conosco, porém, temos que ser vigilantes o tempo todo, porque o mundo vai nos oferecer o tempo todo muitas questões
para a gente se desviar. Aonde eu quero chegar? Vocês viram que ali no início da conversa, ele fala que exige um pouquinho, Deus fala, exige um pouquinho de tempo, mas muito de relacionamento. Prestaram atenção nisso? Ou seja, meus irmãos, relacionamento é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Não tem como um espírita ou qualquer cristão crescer isolado dentro de casa, certo? Ah, mas fulano é difícil. Ai, mas essa igreja tem um cara tão chato. Nossa, eu vou mudar de casa, porque esse vizinho tem um cachorro insuportável. E assim vai. A gente reclama o tempo inteiro de tudo. É difícil. Eu também reclamo, tá? Não pensem vocês que eu tenho quase 16 de formado, né, anos de análise pessoal, né? Que eu também não tenho as minhas dificuldades, né? Às vezes eu tenho meus momentos de reclamação, tá? Porque isso é automático em nós. Reclamar, né? Ai, meu Deus, nossa, e agora? Né? Então, isso é nosso, tá? Então, a gente precisa ter esse movimento de relacionamento com os outros para que o nosso amadurecimento aconteça. Por quê? Quem ainda acredita que a gente vai voltar para o plano espiritual e vai parecer o Chico Bento embaixo de uma goiabeira, né, com o capinzinho na boca? Quantos palestrantes já disseram isso para nós aqui? Gente, tem trabalho, tá? Vocês vão chegar, vão para o hospital, vão ser fluidificados, tem sopinha, né? O que mais, Meire? Tem escola, tem gente que vai ser professor do plano espiritual, tem gente que vai resgatar a gente no umbral, tem gente que vai resgatar a gente aqui na Terra, tem equipe que vai vir aqui cortar o fio, como chama o fio? O fio fluídico, tá? Então, tipo, gente, tem todo um universo incrível, né? Tem palestra, tem bônus hora, vão achando vocês vão lá ouvir, de repente, o Roberto Carlos está desencarnado, né? E vai estar lá num show de emoções, não vai ser num navio, né? Vai ser num teatro. Então, tipo, para assistir o Roberto, vocês têm que trabalhar, porque o bônus horas é isso. Você trabalhou, você tem bônus, não trabalhou, você não vai usufruir disso. Então, olha como que o plano pedagógico de Deus é incrível. Percebe? Então, assim, as coisas não são soltas, né? Aqui a gente tem muito disso. A gente vai deixando meio que a Deus dará, como diz o ditado, né? Mas lá tem toda uma organização. Infelizmente, quando algumas pessoas desencarnam e chegam no plano espiritual, não conseguem se adequar, não conseguem se adaptar, chegam quase que ao ponto de enlouquecer, não é isso? São reencarnados automaticamente, que é o reencarne compulsório. Compulsivo. Compulsivo? Tá me corrigindo aí, porque eu tô engatinhando na doutrina. Então, assim, aí tem gente que não fica, tá? Tem gente que fica muito tempo. Ah, eu queria tanto uma psicografia, mas faz tantos anos que o meu pai desencarnou, né? Na palestra da psicografia, eu trouxe psicografia de um mês que o Chico psicografou, e eu tive esse cuidado de trazer psicografias do Chico, para não levantar suspeita, só teve uma exceção, né? Mas também teve psicografia de anos, tá? Acho que 8, 9 anos, mais ou menos, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque cada pessoa tem uma vida diferente da outra. A gente não sabe se o que aconteceu com o pai do fulano vai acontecer com o pai do Beltrano, tá? Suicídio. Quanta gente fala bobagem sobre suicidas. Ah, mas o Vale dos Suicidas, né, Meire? Só que aí, acho que a mãe do Gabriel Martins já esteve aqui na casa, tem um livro do Gabriel Martins, né, que se chama Acidente da Razão. O que é o acidente da razão? É um suicídio, mas não é um suicídio que a pessoa realmente quis que aquilo acontecesse. Ela foi levada àquilo. Porque a gente tem espíritos, irmãos, todos, né, desorganizados, bagunceiros, né, que querem, né, os zombeteiros. Para quem assistiu Chaves sabe que é um espírito zombeteiro, né? Na Casa da Bruxa de 71, ela fala dos espíritos zombeteiros, né? Lembra do episódio do outro gato? É esse episódio aí. Então, tipo, eles estão aqui para bagunçar a gente também, tá? Então, tipo, temos muita proteção, temos o nosso mentor, mas nós também temos irmãos que estão por aqui para nos enlouquecer, tá? E tem espírito que chega assim, ó, eles atormentam a gente até a gente chegar ali no fiozinho da navalha para a coisa acontecer. A hora que vai acontecer, eles se retiram, porque eles dizem que eles não têm culpa, eles não são responsáveis pela morte daquela pessoa. Faz sentido? Né? Então, enfim, vamos lá. Deixa eu ver agora. A gente vai para 1 hora e 2 minutos.
Bom dia, Mac. Gosta de Neil Young? Ah, eu gosto especialmente dele. Dormiu bem, querido? Bem, Os sonhos são muito importantes. São uma forma de abrir uma janela, deixar o ar se acender. existe alguém de quem não gosta especialmente? Não. Ainda não encontrei ninguém. Acho que eu sou assim. Não sente raiva deles. Com certeza. Que pai não sente? É aí que entra a sua grande ira, não é? Minha o quê? A sua ira. Eu não entendi. Cara, todo mundo sabe que tem as pessoas que desapontam você. Não. Não precisa punir as pessoas. O pecado é a própria punição. Por mais difícil que seja para você aceitar, eles estão vendo tudo que você vê com confusão, trabalhando para o seu bem. É isso aqui. Entenderam? O pecado é a própria punição, né? Ou seja, são os nossos erros, né? E Deus falando que ele está no meio de muita confusão. Eu vou passar um pouquinho, porque já tá dando o nosso horário, tá? Ele vai encontrar com a Saraiu, que é o Espírito Santo aqui na floresta, ela pede ajuda. Está naquela direção. Também está. E aí a Saraiu, ela cuida do jardim aqui, nesse momento. Ele vai ajudar. O que eu quero tentar aqui? E ela diz que vai plantar algo muito especial, que na verdade é o corpo da filha. Não vou conseguir chegar nessa parte que o tempo não vai permitir, tá? A gente tentou dividir esse momento aqui da palestra, mas não dava. E aí eles têm um diálogo aqui, e tem um momento, a Saraiu vai explicando como funciona a questão com Deus, né? Ele reclama, ela fala, essa confusão aqui é você. Porque ele reclama que são muitas cores, muitas plantas. Só que a hora que a câmera sobe, olha como que a bagunça de Deus. Aquilo que parece bagunçado, vocês conseguiram ver? Aquilo que parece bagunçado, na verdade, ó, essa cena, ó. Essa é a bagunça de Deus. Quando a gente está muito pertinho do problema, a gente não consegue encontrar solução, caminho, né? Mas quando a gente consegue sair um pouquinho do nosso problema, quando a gente para de pensar só no nosso umbigo ou na nossa dor, não que dor seja um problema, tá, gente? É natural ter luto, é natural ter dor, é natural ter saudade. Mas quando a gente começa a se afastar um pouquinho disso e começa a ver mais esperança, a gente consegue encontrar Deus até naquilo que é imperfeito, né? Então percebem as espirais, como que todas aquela confusão de cores e flores, né, também compõem algo muito bonito. Então eu vou passar agora num ponto crucial aqui, que é o encontro com a sabedoria. Jesus caminha com ele nas águas, ele tem um diálogo com Jesus, ele está se afogando. Jesus diz que ele está se afogando na própria mágoa, no próprio sentimento ruim que ele tem. E Jesus conduz ele para uma caverna que é a sabedoria. Ele vai ter um diálogo com a sabedoria. Para a gente já ir encerrando. Desculpe. Você é? A sabedoria. Você compreende por que está aqui? Não, muito bem. Mas já estou me acostumando a isso. Hoje é um dia sério. Com sérias consequências. Está aqui para o julgamento. Julgamento? Eles disseram que eu não morri. E não morri. Então o quê? Não acredita que Deus é bom? A missa é filha de Deus? É claro. Então, eu acho que Deus ama direito os seus filhos. E é nisso que você acredita. Venha. Sente-se. Pode me julgar muito bem, daí. Julgar você? Tem alguma coisa para confessar? Você sabe o que eu fiz. Sim, mas não está em julgamento. Hoje, você é o juiz. O quê? Por que está surpreso? Você passou a vida julgando praticamente tudo e todos, suas ações e motivações, sem sequer conhecê-los. Você faz julgamentos instantâneos só pela cor da pele, pela roupa, pela linguagem corporal. De várias formas, você é um especialista com muita prática na ciência. Sente-se. Tá. E aí, quem é que eu vou julgar? Existem algumas pessoas que podem ser culpadas por toda dor e sofrimento do mundo, não é? Que tal os egoístas? Os gananciosos, os que machucam outros, os assassinos, traficantes, terroristas.
Poupados? Sim. E os homens que batem nas esposas? Legal, que você disse. Ou os pais que batem nos filhos para aliviar o próprio sofrimento? Vamos orar. Esse homem deve ser julgado. Sim. Sim, uma ligar de boca fechada. E esse garoto? O que tem ele? Você julgaria ele? É uma criança. Só que você já o julgou. Esse garoto é seu pai. Senhor. Agora, que tal o homem que ataca menininhas inocentes? É mentira. Esse homem é culpado. Eu o condenaria ao inferno. E quanto ao pai dele, o homem que o transformou nesse monstro pervertido? Eu também o condenaria. Como pode parar por aí? Esse legado de imperfeições não vem desde a época de Adão? E quanto a Deus? Ele não é culpado? Foi ele que deu início a tudo. Principalmente, se já conhecia o resultado. Você quer que eu fale? Com toda certeza, Deus é culpado. Bom, se é tão fácil assim para você julgar Deus, então deve escolher um dos seus filhos para passar a eternidade no céu. Os outros irão para o inferno. Não, eu não posso. Não pode por quê? Se eu estou pedindo para fazer o que acredita que Deus faz. Então, quem vai para o inferno? Podia escolher a Kate. Ela te disse coisas muito boas. Mantém você longe. Você não tem certeza se ela ainda o ama. Ou, podia escolher o Josh. Ele tem sido desobediente. Fugindo. Mentindo para você. Como ele fala que Deus é cruel e é julgador, o que a sabedoria está fazendo? Fazendo ele, num ato de empatia, se colocar no lugar de Deus. Então ele agora é o juiz e ele vai ter que julgar os dois filhos. Você não sabia? Mackenzie, faça sua escolha. Eu não quero fazer isso. Eu não posso fazer isso. Por que não pode? Eu não posso. Eu não quero. Você deve. Isso não é um jogo. Precisa fazer isso. Olha só, isso não é justo. Tem que fazer. Não é justo. Não posso. Leve a mim. Eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles. Leve a mim. Eu vou no lugar deles. Você fica longe dos meus filhos e me leva. Mackenzie. Julgou que seus filhos são dignos de amor. Mesmo que isso custe tudo a você. Assim faz o papai. Mas o que eu não entendo é como Deus pode amar a Missy e deixá-la passar por tanto dor. Ela era inocente. Eu sei. Ele a usou para me punir. Isso não é justo. E ela não merecia. Minha esposa, meus filhos não mereciam. Talvez eu. Você sabe que... É assim que seu Deus é, Mackenzie. Por isso está se afogando em tanta mágoa. Deus não é assim. Isso não foi ação dele. Ele não pediu. Deus não impede muitas coisas que causam dor a ele. O que aconteceu com Missy foi uma obra do mal. Ele deu os segundos da ninguém isso. Você quer a promessa de uma vida sem dor? Sim. Isso não existe. Enquanto houver outra vontade neste universo, que seja livre para não seguir Deus, o mal poderá entrar. Tem que haver um jeito melhor. Irá. Mas o jeito melhor envolve confiança. Eu não quero mais ser juiz. Ela não pode ouvir. Ela pode me ver? Não. Mas ela sabe que eu estou aqui. Ela está bem? Melhor do que imaginou.
Na verdade, A mim sempre pensa assim. Papai e a minha também. É hora de deixar isso para trás. Vocês viram que fala sobre ele estar afogado em mágoas, ele está se sentindo culpado aqui, né? Ele pergunta se a filha perdoa ele, né? E aí o que a sabedoria fala? Que papai, que é Deus, nem a esposa e nem a filha acreditam nisso. Porque a gente, quando a gente tem que entregar o nosso familiar para Deus, vem muita culpa, vem um fardo de culpa gigantesco. Eu poderia ter beijado mais, abraçado mais, ouvido mais, passado mais tempo com a pessoa. Gente, a gente fez aquilo que era para ser feito. A gente vive contra o tempo, a gente vive contra o relógio. Hoje, no atendimento fraterno, até falei isso com uma pessoa, né? O quanto que a gente está correndo. Quantos palestrantes falam assim, querem aprender sobre a doutrina? Leiam os livros, tem quantos livros psicografados pelo Chico? A gente pega da sono, começa a ler de novo porque perdeu. Eu li, mas eu estava com sono, eu perdi essa página, eu vou ter que voltar. A gente vive numa vida muito corrida, tá? Então temos que tomar cuidado porque ninguém está nos julgando por isso. Tem as pessoas que vão ter mais facilidades, pessoas que vão ter menos facilidades, tá? E o que precisa ficar claro na palestra de hoje é que para tudo existe um tempo. Ela fala aqui sobre as pessoas que assassinos, enfim, pessoas que assassinam pessoas, que mais não lembro todo mundo que ela coloca aqui no telão, né? Pessoas cruéis, vamos colocar assim, vários cenários de irmãos, né, que praticam a crueldade. E ela pergunta, eles merecem o inferno, eles merecem a dor? E ele fala que sim, que são todos culpados. Só que quando ele vai fazer isso com os filhos, ele não é capaz. Que é o que Deus faz com a gente. Deus permite que a gente, no nosso processo evolutivo, passe por muitas provas para que a gente mude e aprenda cada vez mais, tá? Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas ele consegue encontrar o corpo da filha, tá? Deus depois volta para ele com uma forma masculina, ele até se surpreende, ele fala, você está de brincadeira, né? Ele fala, agora você está preparado. Por quê? Ele conseguiu ressignificar essa dificuldade que ele tem com o pai, e aí Deus então aparece com a figura masculina, a de um pai mesmo, né? E aqui mais pra frente ele consegue, ele vai junto, né, com os três, ali Deus, a Sarayu e Jesus, num encontro com o Pai, no plano espiritual. Então, o que Deus diz para ele? Eu vou permitir que você consiga ver como eu vejo. Então, aquele jogo de cores e luz muito bonito. E aí tem um pontinho que vai se afastando lá daquele monte de pontos coloridos, e ele olha e ele vê que é o Pai. Né? E aí o pai perdoa ele, o pai entende o que aconteceu, o pai no plano espiritual entende os erros que ele praticou, né? Violentou a mãe, violentou ele como filho, e ali na sabedoria, a sabedoria mostra um episódio do próprio pai. O próprio pai também tinha passado por um abuso ali, né, com o pai dele também agredia ele. Ou seja, ali a gente vê uma questão de padrão de repetição. Quantas famílias não estão vivendo sob padrão de repetição? Quantas pessoas vocês não conversam no dia a dia, que a pessoa reclama dos pais que tiveram, dos avós que tiveram, mas você vai observar a dinâmica que essa pessoa tem com os filhos, com o marido, eles fazem igualzinho. Só que a pessoa não consegue ver. Tá? Por quê? Quando a gente projeta, com os nossos mecanismos de defesa, Freud, eu já estou encerrando, tá? O Freud ele percebe que a gente tem mecanismos de defesa. A negação é a mãe de todos os mecanismos de defesa. A gente nega o tempo todo, tá? E um mecanismo de defesa que a gente usa muito, além da negação, é o da projeção. É a mania de jogar a culpa no mundo. Então a culpa é do sistema, a culpa é do dinheiro, ou da ausência do dinheiro, ou de muito dinheiro, a culpa é da escola que eu tive, ou da escola que eu não tive. A culpa é da casa espírita que não melhora, né, Meire? Não é? Eu vou na outra casa espírita da outra cidade porque eles são melhores. Porque a mesa mediúnica da outra cidade é muito melhor do que a de Pirangi. A gente começa a acreditar em umas coisas, então assim, a gente está negando a espiritualidade. Que vocês acham que a casa espírita estaria nessa dinâmica de funcionamento se não existisse um Deus, não existisse uma equipe espiritual, que eu estou conversando com eles desde a semana passada, tá? Eu já sabia que eu ia estourar na palestra, eu falei, pelo amor de Deus, eu sei que vocês têm tudo para fazer no plano espiritual. A gente termina, eles ficam trabalhando aqui, tá? Mas eu fiquei pedindo autorização para estar aqui, até porque já que era para ser essa palestra, as outras todas foram caindo por terra,
esse era o momento que eu queria ter com vocês de reflexão. Cuidado com aquilo que vocês ouvem de pessoas despreparadas, tá? Inclusive, a gente tem espíritas despreparados, tá? Porque tem espíritas que só vão para a casa espírita e não buscam mais nada, tá bom? Cuidado, porque, por exemplo, a gente vem de um movimento católico, não vemos? O espiritismo começou ali em 1800 e... não lembro agora, né? Kardec foi codificar a doutrina, né? Então, assim, vem o Consolador prometido e muita coisa começa a acontecer para nós. Mas, gente, se vocês forem na casa do Chico em Uberaba, quem aqui já foi em Uberaba na casa do Chico, para eu saber? Nossa, pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. É uma energia incrível e que vocês vão ver lá santos. Todos os lados, né, Meire? Nossa Senhora aqui. Então, assim, gente, cuidado. Ah, mas fulano é menos espírita do que os outros. Porque o fulano ainda tem uma santinha na casa dele. Gente, pelo amor de Deus. Né? Parem de ser fiscais de Deus. Parem de ser julgadores e fiscais da espiritualidade. Vamos começar a olhar e prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, porque pensamento e energia vocês ouvem. Quem passa por atendimento fraterno sabe disso. Muita gente vem na casa espírita e não sabe que antes da palestra tem um atendimento fraterno, que vai a ficha para a mesa mediúnica e vem respostas. A gente sabe que tem obsessores ali nos incomodando. E ouve o tempo todo. Pensamento e energia, e pensamento ruim atrai muita coisa ruim, né, Meire? Eu acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu trouxe um formato bem faculdade, bem estudo de caso, até pra gente ter um momento, só não teve a pipoca, né? Mas ter um momento cineminha aí. Se vocês gostaram, eu posso fazer isso mais vezes, trazer outros filmes e a gente refletir em cima do filme, tá? É uma pena que nosso tempo é muito curtinho, porque tinha mais coisas para passar, mas é o suficiente. Eu acho que o que foi dito era o que tinha que ser dito, tá bom? Então, vamos fazer uma oração rápida. Vamos rezar só o Pai Nosso, porque a gente já está atrasado, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, acalmar o nosso coração e fazer a prece, né, que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. que assim seja.